Parlamentar da Iniciativa Liberal. Faça favor, Sra. Deputada. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados e cumprimento nas vossas pessoas a Ordem dos Farmacêuticos e agradeço a vossa presença aqui na Comissão e as informações que, entretanto, já nos prestaram. De acordo com os dados que temos, em maio, os custos de fabrico já tinham aumentado mais de 40% por causa das dificuldades provocadas pela pandemia de Covid-19 e pela guerra na Ucrânia. E um dos impactos imediatos da guerra foi o aumento brutal do preço dos combustíveis. E, como se sabe, uma vez que a indústria farmacêutica importa a maior parte dos produtos, este aumento do preço dos combustíveis tem tido vários impactos, nomeadamente no custo dos transportes, da energia e das matérias-primas. Já nessa altura, portanto em maio, foram diversos os alertas de que, se nada fosse feito, iriam começar a verificar-se rupturas de medicamentos, principalmente dos mais baratos e daqueles que já não têm patente. Gostaria que comentassem esta situação, que nos dissessem qual é o ponto de situação concreto sobre esta falta de medicamentos, que nos dissessem se acham que o Governo está a tomar as medidas necessárias para minimizar esse problema e, se sim, quais são essas medidas que o Governo está a tomar. Por outro lado, gostava que continuassem a detalhar quais seriam as soluções para mitigarmos este problema. Depois, gostava que partilhassem connosco quais são os medicamentos em que se verifica esta maior ruptura, se esses medicamentos têm alternativas terapêuticas, se existem situações de pessoas que têm ficado sem acesso à medicação e pergunto também se sabem como é que tem sido a reação da parte dos médicos e dos doentes quando são confrontados com estas rupturas de medicamentos. Depois, gostava de perceber se têm noção se o impacto maior será ao nível das farmácias comunitárias ou das farmácias hospitalares. E relativamente às farmácias, ao ambiente hospitalar, como é que os hospitais estão, que medidas estão a tomar para tentar contornar este problema? Depois, relativamente a este tema da ruptura de medicamentos, sabemos que existe também um impacto em toda a Europa, portanto, isto não é específico de Portugal. Portanto, gostava que falassem um bocadinho sobre isto, como é que Portugal se compara com os outros países europeus. Portanto, o que queríamos principalmente perceber é se existem medicamentos que estão disponíveis noutros países, que não estão disponíveis em Portugal, porque é que isso acontece, que medidas esses países estão a tomar que nós não estamos para conseguir ter esses medicamentos à disposição. Depois, ontem também falámos aqui relativamente ao preço dos medicamentos, o deputado Rui Cristina também aqui já falou, e gostava de vos ouvir relativamente a isto. Sabemos que o setor farmacêutico não tem influência nas negociações dos preços dos medicamentos, sendo esta uma questão importante, consideram, se neste processo de negociação existisse um maior peso do setor, se o modelo de revisão de preços poderia ser diferente e se consideram que isto podia ter impacto neste tema da ruptura de medicamentos, porque têm surgido vários alertas de que várias empresas ligadas ao setor farmacêutico também estão em risco de encerrar, e porque não podem continuar a sobreviver com margens negativas. Portanto, gostava de vos ouvir um bocadinho relativamente a este tema dos preços. Obrigada.